Cara, deixa eu fazer um comentário dessa sua colocação, e aqui a gente não vai entrar na particularidade do Santa Cruz, mas eu vou falar do futebol como um todo. O Francisco Mansur, que foi um dos também idealizadores dessa lei, ele tem uma frase, né, que ele costuma dizer que o futebol brasileiro viveu até a lei da SAF, e isso está se transformando, né, a ditadura do associativismo. O que é a ditadura do associativismo? As pessoas que muito contribuíram para o desenvolvimento dos clubes de futebol no Brasil, hoje são as que mais prejudicam os clubes de futebol no Brasil. Justamente por quê? Porque existe uma falsa percepção de que esses clubes pertencem a essas pessoas, porque essas pessoas, eventualmente, ajudaram a construção do clube, né? Vem, como eu disse, muitos clubes vêm de família, né? O avô fundou o clube, depois passou para o pai, vem para a família. Ou seja, a questão da cadeira cativa, que existe em muitos clubes no Brasil, hoje prejudica essa sucessão para o modelo empresarial. E é importante dizer o seguinte: a SAF não quer dizer que você vai terceirizar o futebol ou que você vai vender o futebol. O Santa Cruz, ele sempre será da torcida do Santa Cruz. O Santa Cruz pertence a essa torcida apaixonada. O Botafogo pertence à torcida louca do Botafogo. O Vasco pertence aos vascaínos. Agora, quando a gente fala em SAF, a gente quer dizer que é um investidor que olhou para o clube de futebol não apenas como uma associação civil, mas como um negócio. E ele passa a ser o dono ou o gestor daquele clube de futebol. O clube sempre vai ser do torcedor. Ele apenas vai ser o gestor, o guia daquela entidade. Aquela entidade que muitas vezes ela é gerida, como eu disse no início, de maneira não profissional ou de maneira amadora, né? Ou a gente tinha um termo lá no Congresso, quando eu ajudei no desenvolvimento dessa lei, né? E aí muitas discussões aconteceram. A gente tinha um termo que dizia o seguinte, que a gente estava discutindo entre o clube igreja e o clube empresa, né? O clube igreja, que é o da associação civil sem fins lucrativos, é religião, é paixão. Só. Você não pensa como que a igreja se sustenta, por exemplo. Ninguém pensa como que o pastor vive, como que o padre vive, o que ele come, né? Como que ele se desloca, se ele tem carro, se ele não tem. É paixão, é religião, é fé. O torcedor tem essa impressão dos clubes de futebol. Mas os clubes de futebol, eles precisam ser geridos de maneira profissional, porque hoje, para um clube de futebol disputar os principais campeonatos do país, precisa de dinheiro. E precisa de dinheiro, e o dinheiro ele só vai surgir a partir do momento que você tiver credibilidade. Então, o que a gente precisa evoluir em termos de pensamento é: se eu sou um fundador, né, benemérito, se eu sou hoje um conselheiro benemérito do meu clube, e o meu clube hoje está numa situação de total endividamento, eu preciso abrir mão da minha posição no clube, ou então eu preciso auxiliar, né, para que o meu clube possa passar por uma transformação e possa atrair o investidor. E aí, por isso que SAF geralmente está muito atrelada a clube endividado. Por quê? Porque os clubes não endividados, essas pessoas que estão lá, né, os beneméritos, os conselheiros, eles não abrem mão. E não tem por que abrir mão, porque o clube não está endividado, o clube está bem, as coisas estão acontecendo. Agora, geralmente, SAF está atrelada a endividamento, por quê? Porque os grupos políticos, e não estou falando aqui do Santa Cruz, não, estou falando de... Não, fica tranquilo, Pedro. É bom ficar claro que você está falando do futebol brasileiro. Eu estou falando de outros clubes aqui, que também são publicamente conhecidos como clubes completamente endividados, que a decisão pela SAF só ocorreu quando todos os grupos políticos chegaram à conclusão que, se não houvesse uma transformação, o clube ia acabar. Então, quando o clube chega perto da quebra,
da chamada falência, chegou perto, chegou muito próximo da quebra, o clube vai acabar. Se não houver uma transformação, o clube vai acabar. Essas pessoas se despiram de seus poderes dentro desses clubes para que elas pudessem unir os seus esforços em torno de um propósito de profissionalização. E aí, o clube precisa se conscientizar, as pessoas do clube precisam se conscientizar disso. Hoje, nós temos uma legislação, que é uma legislação considerada, e aí já respondendo a sua pergunta, a SAF deu certo? Eu digo que sim. Por quê? Porque é uma legislação, como a Ayub disse, que não é perfeita, no entanto, é uma legislação que oferece mecanismos de transformação e soluções para os principais problemas. E os principais problemas aqui eu digo, endividamento, dá a solução da RCE ou da recuperação judicial, extrajudicial, e uma solução também da carga tributária, que era um medo que sempre os clubes tiveram, né? Porque, assim, transformar em empresa sempre pôde, né? A gente tem exemplos de clube-empresa no Brasil muito anteriores da lei. Mas por que os clubes não se transformavam em empresa? Em razão da carga tributária. Então, a lei da SAF hoje traz uma tributação diferenciada para os clubes, né, que é uma alíquota de 5%, 5%. Né, e chegando a 4%, a depender de determinadas condições. Então, quer dizer, se aproxima muito. E tem uma carência aí, né, Pedro? 5 anos, é isso? Isso, ou não? Isso. Tem uma carência. É uma tributação que se aproxima muito ao que pagam as associações civis, porque as associações civis gozam de uma série de isenções. Então, quer dizer, o legislador tornou a carga tributária praticamente igual à de uma associação civil, ofereceu instrumentos para a solução dos principais problemas e deu a possibilidade desses clubes, né, que tomem essa decisão, deu o caminho. Se você pode fazer por meio de uma cisão do departamento de futebol, por meio de uma transformação total pela criação propriamente dita de uma pessoa jurídica. Aí existem todas as discussões aqui acerca de como que esse modelo vai se dar. Porém, concluindo, eu acho que o principal propósito da SAF, né, o que a SAF veio trazer para o futebol brasileiro foi a reflexão, no sentido de que, olha, para o dirigente principalmente, o clube não é propriedade privada minha. Eu não tenho esse direito. O clube é do torcedor. Agora, eu preciso me despir dessa posição de poder que eu tenho hoje para permitir que o clube se desenvolva. Caso contrário, a gente vai morrer abraçado nos nossos cargos, abraçado nas nossas zonas de poder, nos nossos pequenos poderes, e o clube vai morrer junto. E o torcedor não merece. Você falou exatamente, Pedrinho, nesses seus pequenos poderes, e é o que de fato acontece. Você tem uma falsa interpretação de que terá um aumento de tributação, mas não fazem a equação custo-benefício. Você tem a profissionalização, que traz realmente a responsabilização no gerenciamento de uma atividade importante para a economia, e não só o lazer, mas também o lazer. E, por fim, dialogando enquanto necessário for com outras leis, com outros atos normativos que dão mais suporte à SAF, você tem um desenvolvimento fenomenal. E eu também respondo a mesma pergunta que foi feita pelo Gera. Deu certo? O tempo dirá, mas em um ano nós já vimos o que aconteceu. E aí eu te faço um convite. Nos convide daqui a um ano para falar novamente, porque nós estudamos a matéria. Nós, deixando modéstia de lado, aqui nós estamos batendo papo informal. Isso. Existe uma equação certa para entrar, como fazer, e todos saem ganhando. O custo decorrente de um suposto aumento de carga tributária, ele é abafado em razão dos ganhos que essa profissionalização traz. Mas, repito, o binômio profissionalização com segurança jurídica não pode, de maneira alguma, não existir, a não ser que, naqueles casos excepcionalíssimos, você não precise de um investimento. Por quê? Porque talvez, vou falar um número aqui cabalisticamente, 99% dos
clubes de futebol brasileiro estão super endividados. Significa que tem que ter algum instrumento de reestruturação com dinheiro novo, porque não há reestruturação sem dinheiro novo. E o investidor, todos estão de olho aqui, inclusive um dado importante, que ia me passar batido. O Brasil, além de ser o que é, o Brasil está muito barato. É o momento de trazer o investidor. O câmbio, né, doutor? Hein? O câmbio, né? Exatamente. O Brasil está muito barato por causa da questão cambial. A hora do investimento chegar, a hora de transformar e ganhar com essa transformação. Vou dar o exemplo aqui. Um detalhe. Muitos criticam. O Botafogo se transformou na SAF, talvez venha agora com algum outro instrumento, não sei, estou aqui num exercício de ilação, mas, de qualquer forma, Botafogo, não, mas isso é um processo. Isso é um processo que demanda um tempo. Mas o só fato, pegando o exemplo típico do Botafogo, nessa segunda janela, vocês viram quantos e a qualidade dos jogadores que o Botafogo trouxe para a sua agremiação? Mudou, né? O perfil mudou totalmente, né? Para a sua empresa agora, mudou completamente. Agora, vai acontecer uma mágica da noite para o dia? Não. Não. Isso é um processo que demanda um tempo, mas a gente já vê o resultado. Ou, em outras palavras, o que aconteceu seria impossível de acontecer não fosse a profissionalização com a segurança jurídica, trazendo o investidor, aportando recursos, gerando riquezas para a economia e trazendo mais felicidades ao torcedor. O Santinha não merecia estar onde está, mas é uma questão de tempo. Se souber fazer, como fazer, em pouco tempo, no médio tempo, ele consegue superar essa crise, porque é um time tradicional, é um time que tem uma torcida imensa, apaixonada, é um time que tem tudo para crescer novamente. Precisa saber fazer. Precisa ser o quê? Profissional. Essa é a palavra-chave. Profissional com segurança jurídica.